No Apocalipse capítulo 1, João escreve que felizes são aqueles que estudam, que guardam as profecias do livro do Apocalipse, pois o tempo está próximo. Você quer ser feliz? Então estude com a gente o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Estamos ao vivo agora, 8h30, aqui na Novo Tempo. Que Deus te abençoe, eu aguardo você agora. E o convite é para você começar estudando o livro do Apocalipse com a gente aqui no Escola Bíblica, na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também. Se é a primeira vez, se você estava assistindo aí o programa anterior e agora viu esse programa sobre o livro do Apocalipse, nós estamos a cada semana estudando temas diferentes. Vários estudos, vários capítulos bíblicos e todos baseados no nosso guia de estudo, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, tá? Mas eu já quero agradecer a você que tem acompanhado todas essas 11 semanas dessa temporada também. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por divulgar para os seus amigos. E deixa eu aproveitar e fazer um convite para você. Olha, você que acompanha a gente direto, constantemente, tem acompanhado, faça o seguinte, um desafio. De repente você convida seus amigos para estudarem a Bíblia juntos, aí na sua casa, né? 8h30 da noite é um horário que muitas pessoas já estão se acomodando aí, estão podendo sentar diante da TV. Escolha esse programa diante de tantas notícias, de tantas opções que você tem nas redes sociais, aí na televisão. Por que não estudar a palavra de Deus? Eu comecei falando justamente sobre isso, né? A Bíblia diz, João começa o livro do Apocalipse falando que vale a pena estudar a Bíblia, ler, estudar, ouvir, porque se torna feliz aquele que faz isso, porque Jesus está muito em breve voltando. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você também a acompanhar a gente estudando a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia na sua mão aí, ou se você tiver uma Bíblia próximo de você, onde você está. Não sei se está na sua casa, eu sei que tem muita gente também que está no trabalho, acompanhando na casa de amigos, ou mesmo dentro de alguns presídios no Brasil. Se você tem o privilégio de ter uma Bíblia perto de você, estude com a gente. E para a gente seguir o acompanhamento bíblico aí, né, os dados, as informações bíblicas, nós temos oferecido para você a cada dia, aqui no Escola Bíblica, esse guia de estudos que é o Apocalipse Revelações de Esperança. É um estudo bíblico que nos norteia aqui, eles têm vários temas, nós estamos no 11º tema, no 11º capítulo. Ontem eu falei dos próximos capítulos que nós estaremos estudando aqui, e hoje eu vou falar de outros. Deixa eu dar uma conferida aqui sobre alguns temas que nós vamos falar nas próximas semanas, só para você sentir ainda mais vontade de estudar aí. Os enganos da Babilônia. Quem é a Babilônia na Bíblia? O livro sobrevivente é um outro tema também. Santuário, né? São vários temas que nós estamos abordando e estaremos nas próximas semanas também. Esse aqui é o nosso guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. Entre em contato com a gente. Está vendo embaixo aí o nosso WhatsApp? É o 981001615. E o mais importante é que esse presente tão especial, que tem mudado a vida de muitas pessoas, ele é gratuito. Então mande para a gente um WhatsApp. Agora, se você está acompanhando no horário do almoço, aí 12h30, que é a reprise, entre em contato com a gente também pelo telefone. 21, é o 12, né? 12, 21, 27, 31, 21. Obrigado a você que tem acompanhado e aos Anjos da Esperança, que sempre apoiam a gente poder produzir esse projeto muito especial também. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Na sequência, eu quero mandar alguns abraços e a gente vai começar o nosso tema de hoje. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de mais essa semana estudarmos mais um tema bíblico. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que, ao estudarmos a Tua Palavra, ela preencha o nosso coração e nos prepare para um final de semana muito abençoado ao Teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você está feliz aí, está triste, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que a Palavra de Deus, ela alcança corações de acordo com a necessidade de cada um. Se você está feliz, ela vem
alegrar mais ainda. Se você está triste, ela traz esperança para o seu coração. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para as pessoas que estão entrando em contato com a gente aqui, os amigos. Abraços queridos para vocês aqui. A Lise Franques de Brasília, muita gente de Brasília aqui, sempre escrevendo para a gente, tá? A Maria de Nazaré do Rio de Janeiro também. Um abraço para o Rio de Janeiro, que sempre acompanha. O Lino Santana de Monte Santo, Bahia. O João Orlando de Blumenau, Santa Catarina. E o João Paulo de Capivari, de Baixo de Santa Catarina. Ó, 2 pessoas de Santa Catarina. Sabe como você pode escrever para a gente? Através do Instagram, @Escola Bíblica NT. E a gente convida você para seguir a gente. Ou você também pode ver tanto pela TV Novo Tempo, quanto assistir pela live do Facebook, tá? A live do nosso Facebook é do facebook.com/Escola Bíblica NT. E eu estou muito feliz porque eu divulguei essa semana e muitas pessoas estão acompanhando o nosso YouTube. Todos os programas estão lá, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Vamos ao tema de hoje? Chegou o momento, você estava aguardando aí, já demos as informações, é muita informação, mas a gente chega ao tema aqui. As 7 trombetas, esse é o tema dessa semana, você está vendo na tela ali. Nós estudamos ao longo da semana que cada trombeta ela representa um período em que Deus deu um chamado ao povo para que voltasse para os caminhos dele, deu um chacoalhão, né? A trombeta no Antigo Testamento era um comunicado. E nós pegamos a fonte do Antigo Testamento e passamos a entender que desde que Jesus subiu até o céu, ele tem chamado o seu povo ao longo da história para voltar para os braços dele. Chega então a 7ª trombeta, a última trombeta, que é o último anúncio de que Jesus está para voltar aqui nessa terra. Nós já estamos vivendo esses momentos, acreditamos assim. E a partir disso a gente vai ver o desenrolar dessas trombetas e também o resultado final a partir da 7ª trombeta. Nós vamos à primeira informação. Nós mencionamos aqui que quando a 7ª trombeta tocar, nós estudamos até a data de ontem, que depois disso Deus teria um relacionamento muito pessoal. O cordeiro se casaria com a sua noiva. E a gente já está vendo na tela aqui o significado bíblico para noiva. Noiva significa a Nova Jerusalém. Ou, um segundo significado, de esposa no livro do Apocalipse, profeticamente, significa igreja. Quando Deus, o Cordeiro, Jesus, virá para resgatar a sua noiva, para casar com a noiva, a Bíblia diz assim que, na verdade, Jesus está preparando o matrimônio, né? É uma linguagem simbólica, figurada, mas Jesus está se preparando para casar com a sua igreja, para ter um encontro com aqueles que são fiéis. Nós terminamos ontem um assunto assim. E vamos em frente com uma informação bem interessante. O primeiro passo no antigo Israel, que era dado pelo noivo, era um compromisso matrimonial. Ele tinha um compromisso, ele não podia largar mais a noiva, ele não podia se envolver com nenhuma outra mulher, ele tinha um pacto com ela, e isso representava algo muito importante que é usado no livro do Apocalipse com relação a Jesus e a noiva, ao Cordeiro e à igreja, a Jesus e eu e você que podemos fazer parte da igreja de Deus. Compromisso matrimonial é igual o nascimento de Cristo. O compromisso que Jesus assumiu com a humanidade foi quando ele veio à terra. Foi ali que foi firmado, ele dizendo assim, olha, eu tenho um compromisso com aqueles que são fiéis a mim. E eu confirmo esse compromisso quando eu nasci. Eu confirmei, ou melhor, esse compromisso quando eu nasci. E nós vamos então à pergunta, a 7ª pergunta, que vai ser respondida agora do nosso guia de estudos. Qual foi o dote que Cristo pagou? Ontem nós mencionamos algo interessante, que existe uma trajetória dentro do casamento judaico. E a gente está seguindo um pouquinho dessa trajetória, porque o livro do Apocalipse, ele compara o casamento de Jesus com a igreja a um casamento da época do judaísmo, do antigo judaico, do antigo Israel, né? Antigo povo judeu do antigo Israel. Qual foi o dote que Cristo pagou? Qual foi o preço que Cristo pagou? O texto de 1 Pedro 1,19 diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Se você tiver com seu guia de estudo nas mãos aí, a resposta é essa.
qual é o dote que Jesus pagou. O que é um dote? Vamos tentar entender aqui. Na verdade, na época em que Jesus estava na terra, o antigo Israel ele tinha um costume. A mulher era prometida para o noivo e a partir daí ela tinha um preço. Esse preço era muitas vezes pago do noivo ou da família do noivo para a família da noiva. Só que ao contrário do que muita gente pensa, o dote era algo um pouco diferente. O dote, na verdade, eram bens ou terras ou uma estrutura que o pai ou a família da noiva oferecia para o noivo, para que o noivo tivesse condições de cuidar da noiva, da esposa, da nova esposa. Só que quando a gente vai até Apocalipse, a gente entende o seguinte, que por mais que o dote fosse algo que a família da noiva dava para o noivo, para que ele cuidasse da noiva, Jesus, que é o noivo, ao se casar com a igreja, ele mesmo pagou esse preço. Ao contrário do que acontecia no antigo Israel, Jesus ele pagou o preço, Jesus pagou o dote. Tudo foi feito por Jesus, o noivo. Na cruz do Calvário, pelo sangue dele, ele nos comprou. Ele comprou a igreja. Assim como o noivo pagava financeiramente pela noiva, Jesus, ele o quê? Ele pagou por mim e por você, pela igreja. E você pode fazer parte da igreja de Deus. Nós vamos estudar ainda mais para frente, dentro de algumas semanas, qual é a igreja de Deus. Existe uma igreja? A gente vai entender isso. Mas Jesus pagou. O sangue de Cristo é o dote, é o pagamento que a família da noiva teria que dar, que a igreja teria que dar para Jesus, mas Jesus é quem pagou por nós. Vamos em frente aqui. O pagamento do dote é o sangue de Cristo Jesus, é a informação que a gente passou agora. Vamos a outra pergunta? A pergunta de número 8 do Guia de Estudos é essa daqui. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Existem formas de nós vivermos a vida aqui. Você sabe que muitas pessoas, e a gente recebe sempre contato de inúmeras pessoas aqui na TV Novo Tempo e no programa também, existem pessoas que acreditam que nós podemos viver uma vida de acordo com os ensinos bíblicos ou fora dos ensinos bíblicos, mas se você tiver contato com Jesus ou ouvir falar de Jesus, você pode viver do jeito que você quiser, porque Jesus já pagou um preço na cruz e você está liberado para viver a vida, porque Jesus já pagou por você. Será que é exatamente isso? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com essa pergunta que você acompanha aqui. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Existe algo que nós temos que fazer para que Jesus resgate a mim e a você? Nós já estudamos sobre a volta de Jesus e agora a gente quer saber qual é o seu papel e qual é o meu papel para estarmos preparados nesse dia. A gente volta já. E já voltamos com o programa Escola Bíblica, estamos estudando sobre as 7 trombetas. Produção me lembra que semana que vem é sobre qual tema que a gente vai estudar? O livro sobrevivente, é uma profecia extensa da Bíblia, mas, olha, é interessante o seguinte, nós estamos na 11ª semana e o que a gente está estudando agora? Sobre fatos que vão acontecer antes de Jesus voltar e decisões que a gente tem que tomar também. Essa questão aí da próxima semana, né? Esse próximo tema tem muito a ver também com decisões a serem tomadas, né? Esse tema das 7 trombetas realmente são anúncios que Jesus tem dado, nos chamando aí. E semana que vem o livro sobrevivente vai falar sobre isso. Não se esqueça de pedir o seu guia de estudos, tá? Você vai ver na tela daqui a pouquinho aí o nosso WhatsApp, salva o número e manda para a gente uma mensagem pedindo esse guia de estudos gratuito para você também. Nós lançamos no bloco anterior a pergunta de número 8 do nosso estudo essa semana sobre as 7 igrejas, que é essa daí. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Existem pessoas que têm algumas interpretações sobre a resposta para essa pergunta. E uma delas é a primeira dessas 3 que a gente vai colocar aqui rapidamente. Há pessoas que acreditam que a gente tem que se preparar por meio do quê? De penitências e pagamentos pelo perdão. Será que o fato de nós fazermos coisas, o fato de você se sacrificar,
o fato de você se automutilar, se machucar, o fato de você sentir a dor na pele ou emocionalmente vai garantir a sua salvação. O fato de você pagar indulgências, né? De você levar para o padre, para o pastor, para a igreja, para a missa, para o culto, valores, isso garante algo para nós? Existem pessoas que têm essa linha de pensamento, existem pessoas que têm um pensamento extremo, que dizem o seguinte, e é o segundo tópico aqui da projeção: não é necessário fazer nada porque Jesus já fez tudo. É isso? Não é necessário fazer nada, absolutamente nada? Pensa aí, essa é a resposta? Ou a gente precisa fazer alguma coisa? A terceira opção, ou o terceiro ponto aqui, que é mencionado também na projeção, a igreja deve viver justificada mediante a fé e crescendo em santificação? Será que a gente tem que fazer algo? E aqui está dizendo o seguinte, que a gente tem sim que fazer algo. E qual é esse algo? É crescer em santificação. E nós vamos ver na tela aqui um texto que reforça isso. Hebreus 12, verso 14 diz assim: esforcem-se, ou seja, nós não temos que pagar nada, nós não temos que nos mutilar, mas alguma coisa a gente tem que fazer. E o que é? A gente tem que se esforçar. Esforçar para quê? O texto continua. Esforcem-se para viver em paz com todos, esse é um papel do cristão, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é ser santo? A Bíblia diz assim que quando a trombeta tocar, a sétima trombeta, Jesus vai buscar um povo separado, um povo santo. E é essa atitude que a gente tem que tomar. Não é ter que pagar nada e fazer nada para ninguém, como uma penitência, mas nós temos que nos santificar. Vamos entender um pouquinho o significado dessa palavra santificação. E ela é muito importante dentro do cristianismo, do conceito bíblico e da profecia também. A gente vê na tela o exemplo número 1, ou o termo número 1, justificação. Antes de falar de santificação, vamos falar sobre justificação. Justificação é a libertação da condenação do pecado. Então vamos lá. Uma pessoa que é justificada, você já ouviu falar desse termo na Bíblia? A pessoa justificada é aquela pessoa seguinte, que ela estava em condenação, porque num determinado momento ela vivia na prática do pecado, na rebelião contra Deus, rejeitava a Deus, e a partir do momento que essa pessoa aceitou Jesus, ela se torna justa aos olhos de Deus. Porque Jesus, Deus, o Pai, quando Ele olha para nós e nós aceitamos Jesus, Ele não vê o Fábio pecador, Ele não vê a Maria pecadora, o Carlos pecador, o Fernando pecador. Ele vê Jesus em você. Jesus, Ele nos tira de nós a culpa do nosso pecado. Isso é justificação. Santificação é um processo um pouco diferente. Aí já é a caminhada cristã. Justificado é você aceitar a Jesus. Santificar é você caminhar com Jesus. E vamos à explicação do que é santificação, que Jesus espera de nós. Santificação é a libertação do poder do pecado. Se a justificação, ela te liberta da condenação, a santificação, que é a caminhada com Jesus, ela te liberta e me liberta do poder do pecado. Como assim? O pecado não tem mais domínio sobre você. Quem domina a sua vida, a vida de quem aceita Jesus, é o próprio Jesus. É claro que o pecado vai continuar batendo a porta. Ele vai continuar insistindo. As suas tendências, as suas características, as suas fraquezas, as nossas fraquezas vão estar diante de nós, a nossa construção mental adquirida ou herdada geneticamente. Mas quem domina é Jesus. Esse é um processo de santificação. Nós vamos a Mateus 24, que diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se tem uma coisa que nós temos que fazer antes de Jesus voltar, quando a trombeta soar, e é esse o preparo que a gente tem que fazer hoje, o primeiro deles é nos santificar, é nos aproximar de Deus. O segundo é vigiar.
Vigiar, ficar atento. Porque é o seguinte, e a gente tem que cuidar do que a gente coloca dentro de nós, né? Vou dar exemplos práticos. As músicas, os vídeos, os filmes, as conversas, o que a gente coloca dentro de nós. Mas a gente tem que cuidar também daquilo que a gente coloca ou permite ao nosso redor. Pense comigo, vamos pensar de maneira prática. A gente está falando aqui sobre o livro do Apocalipse, sobre a mensagem final que Deus faz para a humanidade e sobre como deve estar a humanidade, como deve estar eu e você, próximos de Jesus. Então a gente tem que vigiar antes de Jesus voltar. Como vigiar fora de nós? Feche as portas. Se você sabe que você tem uma fraqueza para ir no bar beber, passe longe do bar. Se você sabe que a sua fraqueza está no celular, evite. Se você sabe que a sua fraqueza está em falar mal da vida dos outros, não se aproxime das pessoas que você sabe que vão perguntar coisas para você ou induzir você a falar de outros. Duas coisas importantes para que você e eu nos tornemos mais próximos de Jesus: a santificação, andar com Deus, e vigiar, cuidar, por dentro e por fora. Essa é a mensagem do próximo slide. Eu queria que você guardasse essa frase no seu coração. Vigiar dentro daquilo que você coloca dentro de você e vigiar também de acordo com o ambiente, os lugares, as pessoas que estão ao seu redor também. Vamos à pergunta número 9? A pergunta 9 é a seguinte: quando Jesus estiver pronto para voltar a esse mundo, o que será dito no céu em relação aos remidos? Olha que bonito. Essa pergunta diz o seguinte, que o céu todo, o universo todo vai clamar sobre a vitória daqueles que forem salvos, aqueles que forem fiéis. Não aqueles que fizeram coisas para serem salvos. Ou não por aqueles que simplesmente disseram o seguinte: olha, Jesus morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não. Aqueles que batalharam para estar ao lado de Jesus. O céu, o universo dirá as seguintes palavras. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A noiva do Cordeiro, a igreja. Quando a gente vai até Apocalipse 19, do capítulo 1 até o capítulo 8, se você tiver oportunidade, leia aí. 19, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8 de Apocalipse. Ali fala sobre o universo, louvando a Deus, porque existirá um povo que está preparado quando Jesus voltar. Estará preparado. Você quer estar preparado quando Jesus voltar? Você vai querer fazer parte da igreja de Deus, do povo de Deus, ser selado por Deus, fazer parte daqueles que serão a igreja, a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro? Então esse é o momento da gente fazer o quê? Se santificar. Aquilo que você fez até hoje, que você sabe que não te aproxima de Deus, deixa de lado. Cuide. O texto que nós lemos aqui, vigie a seu redor. Evite circunstâncias que te distanciam de Deus. Essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você. E o desafio dessa semana, o desafio das 7 trombetas, é esse desafio. Sempre, na última mensagem da semana, a gente é mais reflexivo, né? A gente acaba sendo mais teológico, mais profético nos 3 primeiros dias, mas hoje é um dia de ser reflexivo, de tornar prático na nossa vida. Então o desafio é esse daqui. Entender que a 7ª trombeta aponta para a redenção final dos fiéis por Cristo Jesus. Você aceita o desafio? Entender que a 7ª trombeta aponta para a sua vitória, para a sua escolha ao lado de Jesus, para a sua decisão. Então que Deus fale ao seu coração a cada dia, que você busque nele forças para se santificar e também para se distanciar daquilo que te faz ficar longe de Deus e ser infeliz. Vou mencionar o que eu comecei mencionando no programa de hoje. Apocalipse, no capítulo 1, João diz assim: bem-aventurados, felizes aqueles que guardam, aqueles que leem, aqueles que ouvem as profecias bíblicas, porque o Cordeiro está voltando.
o Cordeiro virá buscar a sua igreja e Ele quer buscar você também. Deus te abençoe. Semana que vem tem mais um tema. Convide seus amigos. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Segunda-feira, 8h30 da noite ao vivo e a reprise no dia seguinte, 12h30, eu espero você. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque demos mais um passo nas Sagradas Escrituras. E sabemos que o Senhor deseja que nós demos um passo cada dia mais ao teu lado. E é isso que nós queremos fazer nesse momento. Esteja perto de nós como o Senhor sempre está, mas nós queremos nos aproximar de Ti agora e entregar a nossa vida nas Tuas mãos, para que naquele dia nós façamos parte do Teu povo, da Tua igreja, dos salvos que estarão eternamente ao Teu lado. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.